Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e da minha colega e jornalista Maria Tereza Cruz. Boa noite, Maria Tereza. Boa noite, Cosmo Silva. Boa noite a todos e todas que nos acompanham mais essa semana aqui no Revista Brasil TVT. O presidente Jair Bolsonaro assinou na última quinta-feira e anunciou em redes sociais decreto em que concede indulto ao deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro. O parlamentar bolsonarista foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaças à corte e ataques à democracia. Além da prisão, Daniel Silveira deve perder o mandato. O Revista Brasil TVT de hoje vai repercutir essa questão, bem como o alerta que vem sendo reforçado por especialistas após o fim do estado de emergência decretado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em relação à Covid-19. O Conselho Nacional de Saúde reafirma alerta ao Ministério da Saúde e secretarias estaduais e municipais para a manutenção de estratégias de enfrentamento e combate à Covid-19. E diversas mobilizações pelo país relembraram os 26 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, quando 21 trabalhadores rurais foram assassinados no sudeste do Pará em 17 de abril de 1996 por reivindicarem reforma agrária. A data, lembrada a cada ano, se tornou um marco na agenda de lutas populares do país. Nesta semana, uma marcha com mais de 3.000 agricultores percorreu 110 quilômetros na Bahia e cobrou reforma agrária no país. No programa de hoje, vamos repercutir essa questão e a eleição presidencial na Colômbia, que será realizada no final de maio. E no próximo dia 29 de abril será realizada a eleição para o próximo triênio da ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa. Duas chapas vão concorrer ao pleito do dia 29, que acontecerá de forma virtual. São elas a ABI Democracia e Renovação, encabeçada pela jornalista Cristina Serra, e a ABI Luta pela Democracia, encabeçada pelo jornalista Otávio Costa. O Revista Brasil TVT de hoje vai ouvir os representantes das duas chapas. E para finalizar, temos um momento cultural. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo nosso YouTube, youtube.com/redetvt. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou a portaria que estabelece o fim da emergência em saúde pública de importância nacional, instaurada em fevereiro de 2020 devido à Covid-19. No entanto, o Conselho Nacional de Saúde reafirma alerta ao Ministério da Saúde e secretarias estaduais e municipais para a manutenção de estratégias de enfrentamento e combate à Covid-19. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com o Gonçalo Vecina, que é médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Boa noite, professor Gonçalo Vecina. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosme. Boa noite, Maria Tereza. É um prazer estar com vocês aqui. Professor Gonçalo, o prazer é todo nosso, viu? E eu já quero começar falando com o senhor, para que o senhor traga, esclarecer para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, esse decreto do Ministério da Saúde, assinado pelo ministro Marcelo Queiroga, sobre essa questão da pandemia de Covid-19. Professor, já é momento da gente entrar nessa questão aí de flexibilizar tudo? A pandemia já acabou? O que o senhor pode falar para a gente sobre essa questão? A pandemia não acabou. A pandemia arrefeceu, diminuiu a velocidade do aparecimento de casos novos, de mortes e de internações, mas ela está longe de ter arrefecido. Infelizmente, o número de casos ainda é muito elevado para a gente pensar naquilo que chamaríamos de fase endêmica da pandemia. Nós ainda estamos numa fase epidêmica. Mais de 100 mortos por média móvel diária é muito elevado. Nós teríamos que, para pensar numa coisa um pouco mais normal, que esse número fosse pelo menos dividido por 5, e olhe lá. Então, temos um número muito elevado de casos ainda, temos um número muito elevado de mortes. Infelizmente, o ministro da Saúde tomou uma decisão eleitoreira, não tem outra explicação, porque qualquer autoridade sanitária do Brasil, e nós estamos aí com os secretários estaduais, com os secretários municipais de saúde, estão contra essa medida. Estão contra essa medida porque a epidemia continua agraçando e levando muitas vidas. E pior do que isso,
fora do Brasil, nós não sabemos o que poderá vir para o Brasil, porque a doença está graçando lá na China, está graçando na Coreia, na Austrália. A chance de vir para o Brasil é muito grande, com novas variantes, inclusive, que estão circulando agora na África do Sul. A BA4 e a BA5 está circulando na África do Sul. Então, a decisão de suspender o estado emergencial foi uma decisão eleitoreira e irresponsável por parte do ministro da Saúde, em resposta ao comando do chefe dele, com certeza, né? Professor, queria falar um pouco sobre cobertura vacinal. A gente teve uma campanha grande, muita gente se vacinou, mas o que a gente tem visto é uma pouca adesão da terceira e quarta dose, especialmente quarta dose que já está disponível para alguns grupos. Eu gostaria de saber se esse arrefecimento e até essas decisões políticas, na visão do senhor, impactam também naquela sensação de que, então tá tudo bem, então eu nem vou me vacinar. Ou o senhor acha que é bobagem? Não, eu acho que isso tem tudo a ver. Veja, o Estado de São Paulo fez uma pesquisa no final do ano passado, correlacionando vacinação ou não vacinação à morte. E a conclusão que os dados do Estado de São Paulo nos levaram é que, entre os vacinados, morre 13 pessoas a cada 100 mil habitantes. Entre os não vacinados, morre 332 pessoas a cada 100 mil habitantes. Morre 26 vezes mais gente não vacinada do que gente vacinada. Então, a vacina não protege contra ter a doença, mas protege contra a morte e a doença grave. É fundamental vacinar. Sabemos também que após a segunda dose, algo em torno de 4 a 5 meses após a segunda dose, há uma queda na produção de anticorpos. Daí a importância da terceira dose. E também entramos agora com a quarta dose para as pessoas no estado de São Paulo acima de 60 anos, no resto do Brasil acima de 70 anos. Mas a quarta dose é para proteger os mais frágeis, os velhinhos e os portadores de comorbidade. A cobertura de terceira dose está em torno de 40%, muito baixa, né? E a quarta dose começou agora ainda, então nem tem cobertura que possa ser veiculada adequadamente. Então, é muito importante que as pessoas busquem a vacinação. E essas medidas de dizer que acabou a Covid, vamos ter carnaval, esse negócio todo, isso só faz com que as pessoas tenham um comportamento de risco. Tem que usar máscara em ambientes fechados, independente do que as autoridades estejam falando, principalmente se você quiser se proteger. Neste momento eu estou falando para você que não quer pegar a doença e não quer correr risco de morrer e, pior, levar a doença para casa. Use máscara em locais fechados. Professor, isso que o senhor fala é muito importante, porque há um mês a gente começou a retomar os trabalhos no estúdio aqui da TVT e também no estúdio da Rádio Brasil Atual. Eu moro em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Para quem está nos assistindo agora, isso dá em torno de lá, na região metropolitana da capital. Eu venho no transporte público, pego trólebus, que pega um corredor exclusivo, trem e metrô, né? E, professor, de um tempo para cá, o que a gente vem observando desde que os governantes anunciaram certas flexibilizações, que a máscara parece que saiu do dia a dia das pessoas. Eu, particularmente, não deixo de usar a minha, nem saindo do meu prédio onde eu moro e para vir trabalhar e voltando para casa. Mas, assim, aí vem esse decreto do ministro da Saúde, né, acabando com a emergência sanitária. Isso vai contribuir ainda mais para as pessoas abandonarem as medidas de precaução, como o uso de máscara em gel, distanciamento social, cuidado acima de tudo, lavar as mãos, num momento tão delicado que a gente vem passando, como o senhor bem falou, a pandemia ainda não acabou? A pandemia não acabou e é muito grave essa disposição de não usar máscara e de abandonar, por exemplo, o uso do álcool gel, das medidas de higiene. Temos que manter as medidas de higiene. As medidas de higiene devem ser mantidas sempre, né? A partir de agora aprendemos que lavar a mão é um negócio importante e não vamos mais parar de lavar a mão, independente do bicho que esteja circulando por aí. Em relação às doenças respiratórias, veja, eu estou gripado,
não estou suficientemente doente para ficar de cama, vou trabalhar. Vou trabalhar sem máscara? Vou levar a doença para a pessoa que não tem doença? Não. Se eu for trabalhar, vou trabalhar de máscara. É uma questão de civilização. Nós temos que ser mais civilizados, como os orientais. Vão trabalhar de máscara. Para quê? Para não infectar outras pessoas que não tem nada a ver com o fato de você estar gripado. Agora, neste momento, nós ainda temos uma pandemia aqui no Brasil. Então, se você quer se proteger da pandemia, use uma máscara, uma boa máscara, de preferência uma PFF2 ou uma N95, bem ajustadinha, para você não respirar vírus dos outros. E mantenha a sua saúde. É bom que a gente mantenha a nossa saúde mental também. Então, vá ao cinema, vá ao teatro, vá ao campo de futebol, mas vá de máscara, se proteja e desanuvie um pouco a sua cabeça também. Claro. Professor, quando houve o decreto do Queiroga, saíram algumas reportagens informando, alertando, até a própria nota do Conselho Nacional de Saúde dizia dos impactos possíveis na legislação e políticas públicas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso, porque muita gente que é leigo, e eu me incluo nisso, não compreende que o decreto de emergência de saúde ele tem uma razão também na implementação de políticas públicas. Veja bem, como é que a gente faz abrir um pronto-socorro, uma UPA? Uhum. Como é que eu faço para contratar gente para a UPA? Tem que fazer um concurso público. Quanto tempo demora um concurso público? Olha, na melhor das hipóteses, 6 meses a 1 ano. E para contratação emergencial, 1 mês. Então, precisava funcionar a UPA rapidinho, contratação emergencial, sem concurso público. Faz um processo seletivo, mas não é um processo seletivo que tem o rigor do concurso público. Então, foi assim que foi contratado gente para fazer muitas estruturas do SUS funcionarem rapidamente nesses 2 anos. Agora, revogada a disposição que pode fazer a contratação emergencial, o que acontece? Essas pessoas que foram contratadas emergencialmente têm que passar por um concurso público se forem continuar trabalhando no setor público. Não dá para fazer isso em momentos muito rápidos. Preciso de 6 meses para fazer isso. Compra de material. Compra de material no setor público é feito através de um negócio chamado licitação. Quanto tempo demora uma licitação, mesmo feita por pregão eletrônico? Demora 3 meses. Ora, não dá para esperar 3 meses para comprar remédio para Covid, para comprar isso, para comprar aquilo, EPI, para equipamento de proteção individual, etc. Como é que faz? Dispensa de licitação. Quanto tempo demora? Para fazer uma licitação demora 90 dias. Para fazer uma dispensa de licitação, você chama vários concorrentes, pede um preço e compra do mais barato. Uhum. Pode haver corrupção? Pode haver corrupção, mas a maior parte do Brasil não fez corrupção. Fez compras adequadas, mais rápidas. Então, a emergência sanitária permitiu que a burocracia do Estado brasileiro fosse reduzida em função da velocidade que eu precisava ter para tomar decisões urgentes para salvar vidas. Da mesma forma, a Anvisa para fazer o registro de um medicamento demora 2, 3 anos. Para fazer o registro emergencial de um medicamento, ela demora 30, 60 dias. Foi assim que foi feito. Por que demora 30, 60 dias? Diminui as coisas? Não, não diminui. O que você deixa de fazer, por exemplo, é fixar preço. A fixação de preço na Anvisa é um negócio que demora 6 meses, que é uma briga entre a indústria e a Anvisa. Agora não tem. Para registro emergencial, como o único comprador é o Ministério da Saúde, não precisa fazer o registro de preço. Então tem muitas medidas burocráticas. No Ministério da Saúde, são mais de 170 portarias voltadas para a redução da burocracia. Todas elas caem de uma vez só quando o ministro volta atrás dessa disposição. Existem também outras questões que não estão no Ministério da Saúde, como, por exemplo, trabalho de mulher grávida. Tudo isso está sendo revogado sem pensar pelo ministro Queiroga,
de uma forma incompetente, de uma forma quase criminosa, ele está fazendo isso neste momento, justamente por causa do 2 de outubro e do pedido, ordem que ele deve ter recebido do presidente da República. Professor, o senhor tocou nesse ponto aí, dessas medidas eleitoreiras e criminosas. Pandemia, como o senhor bem falou, não acabou e os exemplos que a gente tem, não só aqui dentro do país, mas fora, é um exemplo claro. A África, a Ásia agora, com picos e mais picos de contaminação. Desde o começo, os alertas e as brigas com os órgãos do governo, quando eu falo órgãos do governo, via Presidência da República, Ministério da Saúde, enfim, a sensação que dá, professor, é que estão brincando com a vida do ser humano, que as nossas vidas não valem absolutamente nada em prol de uma crença, ou sei lá se é crença ou é proposital, mas o que tudo vem acontecendo é isso, num momento tão delicado, que a gente sabe que a pandemia não acabou ainda e vem essas medidas, como o senhor bem falou, eleitoreiras e irresponsáveis. Até quando, professor, isso vai acontecer? Sem ouvir entidades e órgãos competentes, como o Conselho Nacional de Saúde, secretarias estaduais e municipais de saúde, a Anvisa principalmente, até quando? Veja bem, a Coreia do Sul é um país de 52 milhões de habitantes. Ela tem, portanto, um quarto da população brasileira, nós temos 210 milhões de habitantes. Na Coreia do Sul, nesses 2 anos, morreram 23 mil pessoas. Um quarto da população brasileira, 23 mil pessoas. Multiplica por 4, 23 mil pessoas, dá um pouco menos de 100 mil mortes. Quantas pessoas morreram no Brasil? Mais de 600 mil, oficialmente. 660 mil. E ainda existe subnotificação nessa quantidade de mortes. Então, o que este governo fez? Ele assassinou 500 mil pessoas que não precisariam ter morrido. Por quê? Porque nós não tomamos as medidas que nós deveríamos ter tomado, que na Coreia, que é uma... Eu não quis citar o caso da China, não quis citar o caso do Vietnã, estou citando o caso da Coreia, que é uma democracia populosa, 50 milhões de habitantes. Eles conseguiram fazer isso lá. Nós não conseguimos fazer isso cá. Por quê? Porque não tivemos um governo preocupado com a vida dos brasileiros. É vida nossa que foi jogada na lata do lixo. Esta é uma coisa importante. Nós temos que recuperar isso. Dia 2 de outubro, está aí. Eu não vejo outra saída. Para a gente sair desse estado de emergência que nós estamos, nós temos que conseguir ter melhores governantes. E, para isso, devemos escolhê-los melhor. Este é o desafio que fica para a construção da democracia brasileira. Muito bom. Professor, e para a gente encerrar, acho importante, o senhor mencionou em algum momento as novas variantes que já estão circulando em alguns outros locais. A gente sempre se pergunta, né? Até quando novas variantes do vírus vão acontecer? Existe uma previsibilidade nesse sentido? E mais, o quanto a cobertura vacinal, que também já foi tema aqui da nossa conversa, pode ajudar na contenção dessas novas variantes? Veja bem, o vírus é composto de 30 mil grupinhos de 4 letras que se misturam. A probabilidade de ocorrer erros quando você tem uma multiplicação de 4 a 30 mil é um número imenso de possibilidades de ter variações. Não tem muita saída. Agora, então, já tivemos todas as variações possíveis? Não tivemos. Temos muitas variações ainda pela frente. A probabilidade de ocorrência dessas variações é real? É real. Porém, o estado que a Omicron chegou, a Omicron tem um conjunto de variações bastante grande que lhe deu um poder muito grande de se disseminar. Talvez a gente não consiga ter uma variante melhor do que a Omicron. Se a gente fosse falar de loteria esportiva,
Aparecer uma variante melhor do que a Omicron seria a mesma coisa que ganhar 2 vezes na loto com o mesmo número seguido. Então, é possível ter, mas é pouco provável. Vamos esperar que eu consiga acertar pelo menos essa, né? Com certeza, professor. E quero reforçar, antes de agradecer a participação do professor Gonzalo Vecina, se cuidem, gente. É isso, a pandemia não acabou, vamos seguir usando máscara, as dicas de higiene vieram para isso, e vieram para ficar, né? Porque é bom, né? Exato. E com isso, quero agradecer demais a participação do professor Gonzalo Vecina, médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professor, prazer imenso recebê-lo mais uma vez. Até a próxima. Prazer foi meu de estar contribuindo com vocês, que estão levando informação para o nosso povo. Parabéns. Muito obrigada. Obrigado, professor. Abraço. No final do mês de maio, o povo colombiano vai às urnas para eleger o seu próximo presidente. O pleito acontece 2 meses após as eleições legislativas colombianas. Movimentos sindicais e movimentos de ativistas ambientais denunciam constantes ataques lá na Colômbia. Para falar sobre o pleito eleitoral que vai eleger o próximo presidente da Colômbia no final de maio, o Revista Brasil TVT conversa agora com Márcio Monzani, secretário regional da Uniamérica, que é o Sindicato Global, que vem falar com a gente aqui sobre o que vai acontecer na Colômbia, o que está acontecendo na Colômbia aí antes do pleito. Boa noite, Márcio. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado novamente pelo convite para estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Márcio. Márcio, a gente conversou contigo antes, né, no pleito legislativo, da situação. Inclusive, teve uma delegação de sindicalistas que esteve lá na Colômbia observando o pleito. A minha pergunta agora é: o que esperar na eleição presidencial do próximo dia 29 de maio? Qual a tua avaliação sobre isso? O que está acontecendo com a situação de momento na Colômbia? Que você pode falar para a gente? Bom, primeiro a gente fez a observação, né, como eu comentei com vocês, produzimos um informe. Eu acho que a gente teve um conjunto de situações que aconteceram naquele período que foi muito preocupante, entre as ameaças de morte, entre as dificuldades de alguns candidatos de promover o processo eleitoral. Quando nós estivemos na Colômbia, a gente teve a oportunidade de nos reunir com diferentes organizações, com candidatos dos assentos especiais da paz. Tivemos condições de conversar com candidatos do setor progressista, com organizações de direitos humanos, e no final da observação, algumas das nossas denúncias apareceram. A gente pode comentar um pouquinho isso mais adiante. Algumas daquelas preocupações que eles apresentaram, realmente nós pudemos observar durante o processo eleitoral. Agora, primeiro, e é interessante isso porque hoje saiu 2 pesquisas de intenção de voto, uma da revista Semana, que é uma revista importante da Colômbia, que demonstra que o candidato do progressismo, Gustavo Petro, está crescendo todas as semanas. Hoje ele tem 30% dos votos contra 22% do principal candidato de oposição. E o Centro de Estudos Geopolítico da América Latina demonstra que esse crescimento é um crescimento constante. E quando a gente observa só voto válido, hoje ele já tem quase 48%, e faltando 2 semanas, esses votos, um pouco mais de uma semana, poderia passar os 50%, ele ganhar ainda no primeiro turno. Só que as preocupações continuam, ou seja, eu estive agora reunido, conversando com alguns representantes do movimento sindical colombiano, e eles estão ainda muito preocupados com a possibilidade de fraude. No primeiro processo de votação, as denúncias levaram à recuperação de 500 mil votos para a oposição que não havia sido computados, né? Uma das fraudes, né? Uma das coisas que nós vimos. E a declaração do Procurador-Geral da República de que eles iam criar um processo judicial contra 15 mil jurados. Os jurados são os mesários que promoveram essas fraudes. Ainda não teve esse processo, mas a declaração pública de fazer isso. Então, existe uma preocupação muito grande em relação à possível fraude e que impediria a vitória no primeiro turno. E a necessidade de observação continua sendo muito grande.
Sim, sem dúvida. Márcio, a coalizão Pacto Histórico conseguiu eleger 16 senadores e 25 deputados nas eleições legislativas, que inclusive tem sido ventilado aí como um resultado inédito na história da Colômbia, e inclusive trazendo exatamente essa voz das ruas, como você muito bem falou da outra vez e agora também, de uma necessidade de mudança. Eu gostaria de saber o quanto essa formação do Legislativo impacta, na sua visão, o resultado das eleições presidenciais. Primeiro, não sei se vocês lembram que a gente conversou sobre isso, que existia a possibilidade de ter uma vitória histórica, de sair de 9 e podia chegar até 19, né? Sim. Então, acho que 16 está dentro dessa margem, da perspectiva que tinha o Pacto Histórico. Mas mais importante disso é que não é só o Pacto Histórico, existem outros movimentos que, passando as eleições, pode compor uma espécie de governo de coalizão progressista, Partido Verde, a Coalizão da Esperança, ou seja, esses são partidos que tradicionalmente não se associam diretamente com o uribismo e também cresceram nesse processo. Então, existe uma possibilidade interessante de poder desenvolver uma agenda em favor dos trabalhadores, em favor da paz, em favor de direitos. O programa do Pacto Histórico é um programa bastante interessante, fala da transição justa, do emprego verde, fala de promover uma reforma laboral para terminar com o contrato de prestação de serviço, com a precarização. Então, tem algumas questões que são muito importantes que pode vir acontecer, mas principalmente eu acho que a questão da participação da sociedade nesse futuro governo, né? Então, os movimentos sindicais já estão se articulando, movimentos de mulheres, movimentos campesinos, os indígenas, a questão, já existe um debate muito grande para o fim do fracking, para a transformação da utilização da energia para uma energia limpa, da fóssil para uma energia limpa. Então, já existem esses elementos dentro do contexto desse futuro governo que é interessante. Interessante, primeiro, que transforma a lógica da sociedade, gera emprego decente, trabalho decente e, principalmente, inclui pessoas. Eu acho que esse é o grande espectro dessa nova proposta, que parece bastante interessante e é por isso que está tendo muito resultado do ponto de vista de crescimento. O principal partido de oposição não tem uma proposta, uma agenda concreta. A agenda deles é manter o que teve até hoje, o uribismo. E, aliás, o candidato, hoje saiu uma denúncia sobre uma das empresas do candidato de oposição, é parte dos Panama Papers. Então, tem todo um conjunto de coisas que está dentro do contexto de que há uma esperança, uma expectativa muito grande de mudança no cenário político da Colômbia. Márcio, no ano passado, aqui mesmo, no Revista Brasil TVT, em plena pandemia, a Colômbia teve uma grande greve, e a gente entrevistou uma liderança mulher, negra, jovem, periférica, e falava de tudo o que acontecia na Colômbia naquele momento e o anseio de mudança, né? O quanto aquela greve de 2021, mobilizações de juventude principalmente, né, de mulheres que foram para as ruas brigar por direitos e cobrar direitos, e está impactando ou vai impactar na tua avaliação na eleição presidencial agora de maio aí na Colômbia? Bom, é fundamental, ou seja, todo o movimento social, a manifestação social que teve, uma espécie de estalido social no país, né? As pessoas foram para a rua, tem que fazer um histórico sobre isso, porque aquela manifestação de maio não foi a primeira, começou no ano anterior, em novembro, 17 de novembro, como se criou aquela grande articulação que chamava Comitê Nacional de Paro, que eram as centrais sindicais, mas também tinha outras organizações do movimento social, eram 65 organizações que definiram uma agenda, que falava do trabalho decente, falava da melhora do salário mínimo, falava da inclusão, falava da questão dos indígenas, da recuperação das terras e principalmente da implementação do acordo de paz. Dentro desse contexto, qual que é o interessante? O que é interessante? A direita sempre diz que se ganha o Petro, se ganha o setor progressista, a Colômbia viraria uma Venezuela. No contexto, na interpretação deles do que é Venezuela. É importante dizer isso, não é da minha interpretação. O que é Venezuela? Violência, fome, falta de emprego, a produção não tem capacidade de exportar, ou seja, de negociar externamente. O que aconteceu durante a pandemia na Colômbia? O que aconteceu durante esse processo? Já vinha se agudizando no começo do governo Duque e foi muito mais profundo durante a pandemia.
esse conceito de Venezuela aconteceu, ou seja, não sei se vocês conhecem a expressão os lenços vermelhos que tem pendurado nas janelas das casas na Colômbia. Então, eu não conhecia também, mas quando eu fui para lá durante a pandemia, eu vi isso. Muitos bairros tinham um lenço pendurado, um pedaço de madeira, um lenço pendurado. E eu perguntei, para que é isso? Isso era uma mensagem que aquela casa não tinha comida. Então, se você quisesse entregar comida, você entregava, você sabia que ali era um lugar para entregar. Existiam ruas em bairros pobres totalmente cobertas de lenços vermelhos. Nenhuma casa tinha comida. Segundo, durante a pandemia, se descobriu que mais de 50% das pessoas na Colômbia saem de manhã para ganhar o dia para poder sobreviver. Quando teve o lockdown na Colômbia, essas pessoas deixaram de receber nada. Ou seja, mais da metade da população entrou automaticamente em uma situação de fome e pobreza extrema. Terceiro, a informalidade que já existia, e essas pessoas que eram informais não conseguiram acessar a proteção social quando estava no complexo, na situação de lockdown. E era mais ou menos 85% das pessoas que trabalham na Colômbia. Então, esses elementos, dentro desse conceito de que, olha, vai ter pobreza e vai ter fome, se introduziu no governo Duque. Depois disso, os empresários também viram o aumento da violência, ou seja, os protestos sociais, os conflitos, as marchas. Então, isso afetou produtividade, afetou produção e tudo isso. Então, os empresários também disseram, nesse caso, a gente também está numa situação em que não podemos produzir, não podemos exportar. Mas não era isso que eles falavam que acontecia na Venezuela, se ganhasse a esquerda? Então, esses elementos, que na verdade é um discurso retórico equivocado, porque quem produz isso normalmente é um governo que promove recessão, que promove informalidade, que promove mais brecha entre ricos e pobres, que é a direita, estava acontecendo nesse momento. Então, as pessoas começaram a discutir, bom, se esse é o risco já está aqui, então a gente precisa buscar uma opção diferente. E a opção diferente, ela é parte dessa onda progressista que nós estamos vendo na América Latina, ou seja, Chile, Argentina, provavelmente Brasil agora no final do ano, tenho certeza disso, Colômbia, Peru, ou seja, as pessoas entenderam que aquele modelo neoliberal não funciona. Então tem que encontrar uma alternativa, e isso ficou muito claro na Colômbia. E essas marchas, elas ajudaram isso. Eu acho que nós temos que entender que tinha um movimento organizado que chamou essas marchas, mas também tinha uma espécie de cansaço geral da população. E esse cansaço geral da população é que fez com que jovens foram... Tem uma situação na Colômbia, eu acho que comentei da outra vez, os NINs, os jovens que nem trabalham nem estudam. Então tem mais ou menos 20 a 25 milhões de jovens que não trabalham e não estudam. Então essa é uma situação muito... E eles foram para a rua, porque ou eles estão no narcotráfico ou eles estão passando fome, ou seja... Então eles foram para a rua. Então esse cansaço geral da população, junto com a falta da implementação do acordo de paz, a violência aos líderes sociais, a violência, a morte daquelas pessoas que deixaram as armas e que deveriam receber proteção do Estado, isso tudo gerou esse contexto. Sim. Márcio, eu queria falar um pouco agora do oponente principal aí do Gustavo Petro, o Federico Gutiérrez, o candidato aí apoiado, portanto, pelo Duque. Ele recentemente, até por ver que está nas pesquisas em desvantagem com relação ao Petro, falou sobre algumas medidas que ele implementaria caso vencesse sobre corrupção. É uma história de 40 anos de cárcere para os corruptos, enfim, isso me lembra muito os discursos eleitoreiros com relação ao combate à corrupção. Eu queria saber o quanto os colombianos se preocupam com a questão, com o debate da corrupção e, sobretudo, se esse tipo de narrativa pega na população tão cansada e buscando tanta justiça social. Eu acho que, primeiro, por um lado, a mídia tradicional está cobrindo muito esse tipo de declaração. Ou seja, a gente escuta todos os dias uma campanha permanente em favor do FICO, que eles chamam, né? Federico Gutiérrez, na mídia tradicional. Então, você escuta muito, muito isso, muito. Agora, por outro lado, ele deveria ser o primeiro a cumprir 40 anos, porque, como eu disse, hoje se apareceu que uma das empresas dele está envolvida com todo aquele escândalo do Panama Papers, e que tem uma empresa panamenha que é de bens e raízes, que assessorava os argentinos em como levar dinheiro para as Ilhas Virgens Britânicas. Ou
seja, uma coisa assim bem típica dos processos de corrupção. Então, acho que essa retórica, ela tem sido destruída através das discussões da mídia alternativa, das redes sociais. Quando você olha as redes sociais, quando você olha o que estão falando as pessoas vão falar, esse é a mesma coisa que dizia o Duque, é a mesma coisa que diz o Uribe até hoje, só que eles não promovem aquilo que ele disse. Então, tem esse sentimento da população. Para você ter uma ideia, a própria revista Semana divulgou que mais de 50% da população, das pessoas na Colômbia, acham que o Petro ganha a eleição. Independente de votar nele, ele já sabe que o Petro ganha a eleição. Ou seja, ele já tem esse sentimento de que é momento de uma mudança. E não conseguiu convencer com esse tipo de retórica, que é muito parecida com a retórica que fizeram no Brasil, e que agora as pessoas viram que não é verdade isso, ou seja, que não muda... E na Colômbia eu acho que eles estão se adiantando, porque essa retórica que o Federico fez foi a mesma do Uribe, a mesma do Duque, ou seja, ele já vem de uma geração que tem esse mesmo discurso e que nada fizeram. Márcio, nas eleições legislativas, uma delegação de sindicalistas esteve lá como observadores. Na eleição presidencial do final de maio, dia 29, está se pensando também uma delegação de observadores de sindicalistas, como foi feito nas eleições legislativas ou não? Como é que vocês estão vendo essa possibilidade? Bom, aí existe uma observação permanente. O movimento de observação de eleições, ele está organizando uma observação novamente. Além disso, a União Europeia, eu já tive uma reunião com algumas embaixadas, a União Europeia está organizando uma missão de observação também. Nós não estamos organizando por uma questão de recurso financeiro, ou seja, nós temos limitações de recurso e não podemos, nós priorizamos aquela porque foi o pedido que eles fizeram para a gente. Olha, é um momento crucial, a gente precisa ganhar e ganhar bem, garantir o direito ao voto, que foi a grande discussão que nós fizemos, e a partir daí nós avançarmos para a eleição de presidente. Então, a nossa prioridade foi aquela. O que não implica que se algum dirigente sindical, algum sindicalista queira ir, a gente não pode construir a relação com o MOI. Eu tenho uma reunião, por exemplo, a próxima segunda-feira com a direção do MOI para ver como a gente pode ajudar nesse processo, não necessariamente organizando outra missão com aquele volume, 85 pessoas, 10 países do continente, mas a gente pode ajudar criando links e tudo demais. Não tem uma estrutura agora pensando em uma missão de dirigentes sindicais internacionais. O que nós estamos fazendo é apoiando em Colômbia nossos dirigentes sindicais que sejam parte dos observadores, dos 600, 700 observadores que tem MOI a nível nacional. E não sei se vocês querem que eu comente um pouco o que nós observamos, que tipo de trabalho nós fazemos. Era justamente o que eu ia perguntar. Bom, a missão ela não foi só o dia da eleição, então teve um antes, um durante e um depois, né? Então nós chegamos antes, nós fizemos reuniões com alguns grupos de organizações. A primeira delas foi os candidatos dos assentos especial de paz, que nós entendíamos que era uma preocupação muito importante. Nessa situação, nós vimos algumas irregularidades bastante importantes no processo de votação. Por exemplo, como esses candidatos são das zonas rurais e normalmente não se votava em essa região, eles tinham seus votos nas cidades. Então, eles tiveram que transferir esses votos para as zonas rurais. E não tinha um processo para eles fazerem isso. Mesmo os candidatos, nem as pessoas que votavam nele, nem eles tinham um processo para poder transferir. Não tinha lugar para votação, não tinha lugar para transferir o voto, que eles chamavam cabeceira de municípios. Não existiam essas estruturas para que pudesse ser feito. Então, esse já foi o primeiro passo que impedia ser eleito e votar aí, né? Então, essa é a primeira situação com eles. Segunda, a inscrição. A terceira, as garantias. Eram pessoas muito pobres, então não receberam garantia financeira, garantia de participação. Uma região, não sei se vocês lembram que a semana anterior que a gente conversou, eu estava na região de Madalena, e aí nós vimos que teve uma ameaça de morte a esses candidatos. Bom, no dia da votação, nessa região, foi declarado pelos paramilitares objetivo militar de todo aquele que saísse a votar. Então, se você saísse a votar, você já era um objetivo militar e podia ser assassinado. Então, é uma forma de impedir que fosse votar nessas pessoas. Uma coisa bastante... E não teve nenhuma reação do governo, nenhuma reação das autoridades, nem da polícia para garantir isso, né? Um terceiro ponto importante desses grupos é o reconhecimento como grupo.
nós tivemos uma reunião com um grupo de mulheres que participaram desse processo de paz, então deveriam participar como grupo de mulheres, e não puderam se registrar como coletivo de mulheres. Tiveram que registrar como campesinas ou como ex-combatentes, mas não como coletivo de mulheres, que era como elas se identificavam e como elas discutiram o processo de paz. Então, se impediu também que se for... porque a vida política deles era como coletivo de mulheres, eles eram identificados, para ser votado era assim. Depois nós fizemos discussão com os candidatos de vários partidos do setor progressista, fizemos reuniões com eles e nos contaram um conjunto de coisas. Formulários, a forma que se preparou os formulários, as ameaças de morte que sofriam esses candidatos, a dificuldade de fazer campanha nas regiões que não eram dos grandes centros populacionais, compra de voto. Nos contaram um caso de igrejas evangélicas que estavam montando cestas básicas e levava a pessoa a votar, e depois que a pessoa votasse, e depois eu vou contar por que eles sabiam em quem votou, entregava a cesta básica para a pessoa. Olha que loucura isso, né? Então, e a auditoria do software, que é um elemento importante que a gente chegou a falar, nunca foi feita e continua sendo uma reivindicação importante para eles. 500 mil votos não computados é um número muito grande, não é? Não estamos só... Para você ter uma ideia, tem mais ou menos 120 mil locais de votação. Desses 120 mil locais de votação, o setor progressista não teve voto em 28 mil. Foram 0 votos. É impossível isso. É impossível. Impossível. Do ponto de vista estatístico, é impossível que 28 mil, 30% dos locais de votação, um conjunto de partidos de um mesmo setor não tenha nenhum voto. Ou seja, aí é um indício de fraude bastante grande. Depois nós juntamos tudo que tinha nos meios e observando quais eram as principais preocupações que se falava na imprensa e tudo isso, e depois nós fizemos as visitas. Foram distribuídas essas pessoas em diferentes locais de votações e confirmamos isso. Por exemplo, as cédulas de votações, quando você chega, os jurados, que são os mesários para a gente no Brasil, eles têm que assinar a cédula. Então nós vimos pacotes de cédulas, todas assinadas, em cima da mesa, sem nenhum controle, sem nenhum cuidado que alguém podia tomar e jogar votando dentro da urna. A urna tinha uma característica muito especial, uma caixa de papelão e os lados da urna eram um plástico transparente. Então você podia ver todos os votos que estavam vendo na urna. E as cédulas de votações eram por partido. Então, por exemplo, a cédula do Pacto Histórico era colorida. Então, toda vez que você jogava uma cédula colorida, você via que votou no Pacto Histórico. E não tinha, e além disso, o lugar de votação era exposto, você conseguia ver quem a pessoa estava votando. Eu mesmo visitei um lugar e falei, olha, esse está votando nesse candidato, está votando naquele. Era muito fácil ver isso. Para um grande centro como Bogotá, e o centro da cidade, que também a região periférica é um problema, isso talvez não seja tanto problema. Agora, Madalena, que declara como objetivo militar aquele que sai para votar, você acha realmente que alguém vai votar num candidato do setor progressista sabendo que estão olhando o que ele está fazendo? Não vai fazer isso, né? A intimidação. Então, e depois disso nós produzimos um informe. O informe ele trata dessas coisas que nós vimos, relata essas situações, né, essas principais situações, além de outras, por exemplo, filas intermináveis em bairros pobres que sabia que os votos do setor progressista e principalmente o Pacto Histórico é muito grande, tinha filas de 3, 4 quarteirões. E na Colômbia é o seguinte, deu a hora, fecha o lugar de votação e aqueles que estão na fila não votam. Então, assim, uma situação que aconteceu em Miami, que a gente recebeu denúncia desde Miami, que o embaixador ele era irmão de uma candidata, então ele só estava deixando entrar votar no consulado quem ia votar para essa candidata. Olha que coisa de louco, né? Então, e chegou para a gente porque sabia que nós estávamos na Colômbia, então as pessoas começaram a enviar informação, olha, mas aqui nos Estados Unidos também estão cometendo fraude. Então, e aí a gente colocou algumas reivindicações desse informe, que depois eu posso fazer chegar para vocês, não tem nenhum problema, que é a falta de informação e como você promover a melhor informação sobre o processo de eleição, principalmente em relação aos assentos especiais de paz. O horário de votação deveria ter algum tipo de flexibilidade para aquelas pessoas que estão na fila pudessem passar a votar. E eu tenho certeza que se tivesse flexibilidade, nós não íamos ter 3 quarteirões, porque eles iam garantir que todo mundo terminasse na hora. O fato dos 3 quarteirões era exatamente essa situação de que os jurados estavam manipulando o processo de votação para não ter voto. Como eu disse, 15 mil jurados estão sob ameaça de receber um processo judicial por fraude. Ou bastante, seja, né? Tudo convergindo para, de fato, a comprovação de tentativas de fraude, né? E por isso tão importante o trabalho da observação, né, Márcio?
teve fraude, né? 500 mil votos são, para que tenha uma ideia, isso representa, o Pacto Histórico teve 3 milhões e 600 mil votos, depois de recuperar os 500 mil. Então, 500 mil votos é quase 15, 16% do total de votos do Pacto Histórico, ou seja, é muito grande. Muito significativo. Um número muito importante. Márcio, infelizmente nosso tempo se esgotou, mas a gente vai, óbvio, continuar acompanhando retomar esse papo. Márcio Monzani, secretário regional da Uniamérica, Sindicato Global, mais uma vez trazendo informações tão relevantes aí desse processo eleitoral na Colômbia. Márcio, obrigado e até uma próxima. Obrigado, Maria Tereza. Obrigado, Cosmo. Mais uma vez, obrigado por nos convidar a participar do programa e obrigado por levar uma mensagem dos trabalhadores todos os dias aí no Brasil. Um abraço. Abraço. E a gente aqui no Revista Brasil TVT vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Não saia daí. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. No próximo dia 29 de abril será realizada a eleição para o próximo triênio da ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa. 2 chapas concorrem ao pleito do dia 29, que acontecerá de forma virtual. São elas: ABI Democracia e Renovação, encabeçada pela jornalista Cristina Serra, e ABI Luta pela Democracia, encabeçada pelo jornalista Otávio Costa. O Revista Brasil TVT de hoje vai ouvir os representantes das 2 chapas. E a gente começa o bate-papo de hoje com a Cristina Serra, que é representante da chapa ABI Democracia e Renovação. Boa noite, Cristina. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Cosmo, Maria Tereza. O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Maravilha. Cristina, a ABI tem um papel importante na história do país, né? E agora ela se repete com esse pleito, essa disputa, que começa no dia 29 de abril, eleição na ABI. Eu queria que você começasse falando com a gente, com os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, da importância da ABI na história do Brasil. A ABI é a entidade mais antiga de defesa dos jornalistas, com 114 anos, que acabou de completar, nasceu com esse objetivo, né, de defender a profissão, de valorizar a profissão, num tempo em que a profissão de jornalista era vista como uma atividade secundária, às vezes terciária, um bico, né, como se diz. Eram pessoas que tinham outras profissões e que exerciam o jornalismo de uma maneira complementar. Ao longo desses 114 anos, obviamente, a entidade cresceu, ampliou a sua atuação e o que é importante destacar é que ela sempre esteve presente em momentos absolutamente decisivos da história do Brasil. Foi muito importante na campanha do Petróleo é Nosso, portanto, a ABI é uma defensora da democracia e da soberania nacional. Na ditadura, defendeu jornalistas perseguidos, torturados, combateu a censura. Na fase de transição da ditadura para a democracia, o presidente era Barbosa Lima Sobrinho, que ainda hoje é uma grande referência na atuação da ABI, que teve naquele momento um papel importantíssimo na articulação da campanha pelas eleições diretas. E depois ainda Barbosa Lima Sobrinho se juntou a outras entidades, como a OAB, para entrar com o pedido de impeachment do ex-presidente Collor. Agora, como você mencionou, novamente, num período muito difícil da nossa história, a ABI volta a ter esse papel de protagonista na defesa da democracia e dos direitos humanos no Brasil. Aliás, aproveitando esse gancho, como que foi a atuação da ABI nos últimos anos, com esse enfoque na gestão do governo Bolsonaro, que bem sabemos promove desde antes de eleito e depois também ataques constantes ao ofício do jornalista? Maria Tereza, é uma atuação incansável. A Associação Brasileira de Imprensa, junto com outras entidades, se articulou numa verdadeira frente democrática de resistência ao autoritarismo, à extrema-direita e ao bolsonarismo. Além disso, claro, vem tendo uma atuação muito destacada na defesa dos jornalistas.
e da liberdade de expressão e, obviamente, né, das condições plenas para o exercício do jornalismo no Brasil. A gente sabe, pelos relatórios de várias entidades de jornalistas, da FENAGE, da ABRAGE e da FENAGE, que a gente está vivendo uma verdadeira explosão de violência contra jornalistas. Violência em todos os sentidos, vai desde uma ofensa pessoal, ataques digitais da milícia digital, até assassinatos ou tentativas de assassinato, como a gente teve recentemente com o caso do repórter Gabriel Luiz, da Rede Globo em Brasília, que, embora a Polícia Civil de Brasília tenha dito que se trata de um crime comum, nós temos fundadas suspeitas de que a tentativa de homicídio que ele sofreu tem a ver com a sua atividade de repórter investigativo. Então, diante desse quadro, a ABI tem tido uma atuação incansável, cobrando exigências das autoridades, numa série de iniciativas que vão muito além dos protestos e das notas de repúdio, que são importantes para marcar posição, mas ela tem ido além, e inclusive também com ações no judiciário que têm dado resultados concretos. Por exemplo, num aspecto muito importante, uma modalidade de violência muito constante hoje em dia contra jornalistas, que é o assédio judicial, de tal forma que até inviabiliza a vida profissional desses jornalistas atacados. Graças a uma atuação da ABI, uma representação, o Conselho Nacional de Justiça emitiu uma recomendação para o judiciário de todo o Brasil para que evitem o assédio judicial contra jornalistas. Cristina, você encabeça agora no pleito da eleição à presidência da ABI, a chapa ABI Democracia e Inovação. Eu queria que você trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual as propostas da chapa e também o desafio na tua avaliação da ABI para o próximo triênio. Cosmo, nós temos um programa baseado em 10 eixos principais, em que, claro, a defesa da democracia e dos jornalistas, né, elas compõem o carro-chefe da nossa atuação, dando, inclusive, continuidade a esse legado da atual diretoria, que resgatou a importância política e institucional da ABI. Agora, é muito importante a gente destacar aqui uma característica da nossa chapa, a chapa 1, ABI Democracia e Renovação, que é a preocupação de expressar na chapa, né, a ampla diversidade que a gente tem na população brasileira e, obviamente, temos também no universo de jornalistas. Então, nós procuramos, na formação da chapa, incluir jornalistas de todo o Brasil. Esse é um orgulho que nós temos, né? Na nossa chapa, que é composta de diretoria e de 3 conselhos, consultivo, fiscal e deliberativo, nós temos jornalistas de todo o Brasil, de todas as regiões, né? das 5 regiões geográficas. Para expressar ainda mais esse nosso compromisso, nós criamos na nossa chapa, nós estamos propondo a criação de 5 diretorias regionais, Norte, Nordeste, DF/Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Por quê? É importante enraizar a ABI em todo o Brasil. Essas 5 diretorias regionais serão a plataforma para que a gente possa, num prazo muito curto, enraizar e ter representações da ABI em todo o Brasil. E um último aspecto que eu gostaria de destacar é que nós criamos a diretoria da equidade racial. Graças à lei de cotas, nós temos hoje mais jornalistas negros, indígenas e quilombolas nas redações. E nós precisamos que eles também se sintam representados na nossa ABI, que é de todos. Claro, sem dúvida. E ainda sobre isso, claro que a gente sabe que numa democracia é importante ter escolhas, né? Mas gostaria que você contasse também, Cristina, o porquê 2 chapas aí nessa disputa da ABI. Houve uma tentativa de unidade, de construção de unidade, infelizmente não foi possível, muito em função de divergências muito antigas, muitas até de caráter pessoal, né, em que não foi possível se construir essa unidade. No entanto, eu não vejo o fato de termos 2 chapas necessariamente como uma coisa ruim, né? Ao contrário, justamente porque estamos tendo uma disputa, foi possível fazer desta campanha eleitoral para a presidência da ABI
um debate muito rico. As chapas se esforçaram em construir propostas, né? Nós tivemos, creio que pela primeira vez, nós tivemos debates entre candidatos. Então, a campanha está se dando de uma forma muito aberta para todos os jornalistas, aqueles filiados ou não, só votam na eleição os candidatos, só votam na eleição os jornalistas filiados à ABI, mas os debates, né, nos portais progressistas têm sido abertos, né? Nós aqui estamos conversando de uma maneira muito aberta e transparente, trazendo as nossas propostas. Então, eu vejo que a disputa, se ela se realiza dentro de uma espécie de um pacto de civilidade, com respeito ao adversário, ela acaba sendo positiva, porque os temas são mais debatidos, as propostas e as visões, né, que as duas chapas têm do papel da ABI, do Brasil e do jornalismo, ficam mais claras. Então, eu não vejo necessariamente como uma coisa ruim, e o mais importante, e que tem que ser ressalvado, nós somos circunstancialmente adversários, nós não somos inimigos, e passada a eleição, ganhe quem ganhar, lá na frente nós estaremos juntos novamente, porque o nosso inimigo é a extrema-direita, é o bolsonarismo, e estaremos juntos novamente, eu não tenho a menor dúvida, lutando contra esse inimigo, que é de fato o inimigo a ser combatido. Sem dúvida. E com isso, quero agradecer demais a participação da jornalista Cristina Serra, contando um pouco aí desse pleito para a próxima presidência da ABI. A Cristina, que, repito, encabeça a chapa Democracia e Renovação. Cristina, boa sorte e muito obrigada. Eu que agradeço, Maria Tereza, Cosme, e já deixo aqui o convite para que vocês se filiem à ABI e venham conosco. Muitíssimo obrigada. Abraço. Um abraço. E a gente conversa agora com o Otávio Costa, que encabeça a chapa pela presidência da ABI, Luta pela Democracia. Boa noite, Otávio Costa. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosme. Boa noite. Obrigado. Maravilha. Otávio, a gente sabe do histórico da ABI, da importância dela para o Brasil. E eu queria que você começasse falando com os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, a importância da Associação Brasileira de Imprensa na história do Brasil, Otávio. Olha, a ABI tem uma história de luta pela democracia, né? Isso está no DNA. Ela foi fundada por um jornalista negro chamado Gustavo de Lacerda, que era de Florianópolis, Santa Catarina. E ele fundou a ABI em 1908. A ABI vai fazer 114 anos no próximo dia 7. E Gustavo Lacerda se preocupava muito com a valorização da profissão, entendeu? Ele era um jornalista muito aguerrido para o tempo dele, já com ideias socialistas, né? E ele, quando funda a ABI, os donos de jornais da época, um pouco assustados, né, com a iniciativa dele, disseram que era um grupo de malandros chefiados por um anarquista perigosíssimo. Entendeu? Então, a ABI nasce dessa forma, pelas mãos de Gustavo de Lacerda, e desde então, de lá para cá, nesses 114 anos, ela teve assim como uma bandeira histórica dela a luta pela democracia, a luta contra regimes autoritários, a luta pela liberdade de expressão, entendeu? Pelos direitos humanos. Isso fez parte. Na ditadura militar, a ABI enfrentou de peito aberto, né, a repressão. Alguns jornalistas da ABI chegaram a ser presos e processados em 1976, entre eles Maurício Azedo e Anselmo Góes, e ali a presidência da ABI estava nas mãos de Barbosa Lima Sobrinho, Prudente Moraes Neto, depois de Barbosa Lima Sobrinho. A ABI luta, então, contra a ditadura, luta pela volta à democracia, luta pela anistia, e depois disso, a ABI lutou também já pelas diretas, em 1984, e depois liderou, pelas mãos do Dr. Barbosa Lima Sobrinho, o pedido de impeachment de Fernando Collor de Mello, né? Isso foi uma iniciativa da ABI, liderada pela ABI. Então, faz parte da história da ABI a luta, né, pelos direitos humanos, a luta pelo Estado de Direito nesse país, entendeu? E não foi diferente agora. Quando Bolsonaro foi eleito, inicialmente, a ABI era presidida por um jornalista chamado Domingos Meirelles, ele trabalhava na TV Record, e ele não deu o combate que se esperava, né?
a esse governo fascista de Bolsonaro. Então, foi criado um movimento, que é o movimento ABI Luta pela Democracia, do qual eu faço parte, sou candidato hoje pelo movimento Luta pela Democracia. Foram eleitos, na época, o Paulo Jerônimo e o Cid Benjamin na cabeça da chapa. Inicialmente, foi harmônico o processo e a ABI deu combate, então, ao Bolsonaro, fez um bom combate ao Bolsonaro, se destacou com isso e recuperou o protagonismo político dela, né, histórico. Agora, depois houve uma divisão, eles se afastaram, essa atual diretoria, eles se afastaram do Conselho Deliberativo, onde estão a maioria dos membros, a grande maioria dos membros do movimento ABI Luta pela Democracia, está no Conselho Deliberativo, né? E com isso eles se afastaram, eles se isolaram, eles se afastaram do Conselho Consultivo, acabaram lançando uma candidata deles e os dois escolheram essa candidata, basicamente, enquanto o movimento ABI Luta pela Democracia continuou no seu processo de sempre, e já tinha participado de eleição e também em 2020, elegeu um terço do Conselho, depois de 2021, outro terço. O Conselho Deliberativo tem 45 jornalistas efetivos e 45 suplentes. E, finalmente, escolheram, depois de várias reuniões, com mais de 80, 90 jornalistas, escolheram o meu nome como candidato. Eu sou o candidato do movimento ABI Luta pela Democracia, que foi um movimento criado em 2019 para tirar Domingos Meirelles e para fazer com que a ABI enfrentasse o governo Bolsonaro, que era uma obrigação histórica. Isso está no DNA da ABI. Isso foi feito e será feito durante o processo eleitoral desse ano. Certamente, espero estar à frente da ABI e nós vamos continuar o combate ao governo Bolsonaro e vamos lutar pela eleição, certamente, de Luiz Inácio Lula da Silva, né, que deve exercer o terceiro mandato dele. Dizem que a ABI não é partidária, que a ABI não pode apoiar um partido, etc. e tal, que tudo bem, ninguém está falando de atrelar a ABI a um partido político. O que nós estamos falando é o seguinte: de um lado tem um fascista e de outro lado tem um homem com uma história maravilhosa de luta progressista. Então, certamente, nós vamos apoiar o ex-presidente Lula na campanha desse ano. Isso é uma obrigação. Isso a mesma ABI que pediu, né, o impeachment de Collor, certamente tem que apoiar o ex-presidente Lula na eleição desse ano, né? A polarização está aí, é nítida, não fala-se terceira via e tudo, né? Ou o Ciro pelo PDT, mas todo mundo sabe que o enfrentamento mesmo vai ser Lula contra Bolsonaro e a ABI vai ter que se expor ao lado de Lula, sem nenhuma dúvida. Com certeza. Pelo menos essa é a minha posição. Uma das perguntas que a gente ia fazer era justamente a atuação da ABI na gestão do governo Bolsonaro, que, vamos lembrar, desde antes de ser eleito, já fazia reiterados ataques ao ofício do jornalista, à liberdade de imprensa e de informação. Você gostaria de adicionar mais algum ponto alto de 2018 para cá de atuação da ABI? Não, eu acho, como eu falei a vocês, o movimento, esse movimento que eu represento, que minha candidatura representa, ele foi criado exatamente devido à preocupação com a inércia da ABI diante das ações de Jair Bolsonaro, entendeu? Quer dizer, aquele curralzinho na frente do Palácio da Alvorada, agredindo jornalistas ali diariamente, ameaçando jornalistas, levando a militância dele a agredir jornalistas na rua, etc. E tal. Isso tudo assustava nós. Quer dizer, é evidente que jornalismo é uma profissão de risco, né? E no Brasil uma profissão de alto risco. Se a gente pensa nos jornalistas e radialistas que trabalham no interior do país, né? E todo tipo de pressão que eles sofrem, e volta e meia, inclusive, sofrem atentados físicos, né? E alguns até morrem, não é verdade? Nós temos isso na nossa história e podemos lembrar do caso do Mário Eugênio em Brasília, que foi assassinado na porta da rádio a mando do secretário de Segurança do Distrito Federal na época, entendeu? O nosso Tim morreu nas mãos de traficantes também, de uma forma bárbara, né, verdade? Mas
tudo bem, não foi um crime político, mas foi uma agressão, uma violência totalmente descabida, não é verdade? Um negócio bárbaro, como eu falei, né? Contra um colega nosso de profissão. Eu conhecia Tim, era amigo de Tim, e realmente aquilo foi uma coisa muito doída para todos nós. E esse cidadão que está aí, não é verdade? Quer dizer, ele, a todo momento ele agride a imprensa, a todo momento ele incentiva a militância dele a agredir jornalistas, entendeu? O que é terrível para nós, porque você fica numa dificuldade de trabalhar. Agora mesmo, né? Houve gente de TV agredida no meio da rua e tudo, quer dizer, houve o assalto ao repórter da TV Globo lá em Brasília, que tudo bem, dizem que foi um crime comum, não é verdade? Que eram dois marginais, adolescentes, etc. e tal. Mas a gente fica na dúvida, né? Porque ele tinha feito matérias contra um clube de tiro irregular lá de Brasília, né? Então, sempre não fica claro, quer dizer, tudo bem, foi um crime comum. Não é certo dizer que foi um crime comum, não é verdade? Pode ter sido uma coisa plantada, então é isso, quer dizer, tendo o presidente da República enlouquecido, que trata a imprensa da forma como trata, desde a posse dele, os jornalistas ficaram no chão lá em Brasília, numa coisa completamente isolada, não tinham nem água para beber. Esse foi o cartão de visita desse capitão ensandecido, entendeu? E é evidente que a situação hoje é de maior. Nós vamos exigir, durante a campanha eleitoral, nós vamos exigir respeito aos jornalistas e segurança para os jornalistas. Eles que se cuidem, achando que nós somos frágeis, que vão nos atacar, isso não vai ocorrer. Não vai ocorrer. Entendeu? Perfeito. Já há contato nosso com o TSE, a gente trabalhando a quatro mãos a questão de fake news. Arnaldo César tem participado dessas reuniões. Nós também temos um trânsito muito bom com a STF, que ontem acabou de enquadrar um acelerado desse, né, da milícia de Bolsonaro, que, né, se defende num mandato parlamentar, mas é um criminoso e foi tratado como um criminoso pelo Supremo Tribunal Federal, Perfeito. que o condenou a 8 anos de prisão. Então, eles que se cuidem. A imprensa não vai se acovardar, a imprensa vai fazer o trabalho dela, os jornalistas vão fazer o seu trabalho durante a campanha eleitoral. Bom, e o Otávio é ótimo porque ele já respondeu a última pergunta, que é, de fato, os desafios que a ABI vai ter, são muitos. Quero só ressaltar, não, imagina, Otávio, é uma brincadeira aqui, só para a gente descontrair um pouco, porque, de fato, é isso que você falou, os ataques são reiterados, continuarão, e a gente conta, é claro, com os colegas como você e a ABI para nos proteger e para seguirmos juntos nessa resistência. Perfeito. E com isso eu quero agradecer demais o jornalista Otávio Costa. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Otávio Costa, que está encabeçando a chapa Luta pela Democracia para o próximo triênio da ABI. Otávio, boa sorte. Obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. E é isso, a ABI vai estar na trincheira dela de sempre, lutando em defesa da democracia e em defesa da liberdade de expressão nesse país. Entendeu? E isso, como eu digo, é o nosso DNA, e a ABI vai mobilizar toda a imprensa mesmo nesse ano, importantíssimo. Perfeito. Importantíssimo. Não podemos perder essa eleição. Não podemos perder essa. O Brasil não pode correr esse risco. Entendeu? Então, eu agradeço muito a vocês, muito mesmo. Sabe? Abraço, Valeu. Otávio, boa sorte. Um abraço, boa sorte. Bom, obrigado. E quero avisar você que está nos acompanhando aqui na TVT e também nos ouvindo na Rádio Brasil Atual, que hoje a ordem dos entrevistados foi Cristina Serra e Otávio Costa. E no domingo, na reprise do programa, nós inverteremos essa ordem, portanto, ouvindo primeiramente Otávio Costa e depois Cristina Serra. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Diversas mobilizações pelo país relembraram os 26 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, quando 21 trabalhadores rurais foram assassinados no sudeste do Pará em 17 de abril de 1996, por reivindicarem reforma agrária.
A data, lembrada a cada ano, se tornou um marco na agenda de lutas populares no país. Nesta semana, uma marcha com mais de 3 mil agricultores e que percorreu 110 quilômetros na Bahia cobrou reforma agrária no Brasil. Sobre essa questão, a gente conversa agora com Jane Cabral, que é da direção nacional do MST. Boa noite, Jane. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Estamos aqui desde Belém, de uma feira da reforma agrária que nós estamos fazendo, né, que finaliza amanhã, que também faz parte do nosso Abril Vermelho, né? Então, viemos aqui para a cidade dialogar com a sociedade. Maravilha. Jane, essa semana, várias manifestações em todo o país relembraram os 26 anos daquele fatídico massacre de Eldorado de Carajás. Fala pra gente o que significa essa data e como foi para vocês aí do Pará. Você está falando diretamente do Pará, né, onde aconteceu esse massacre, da data e dessas manifestações em todo o Brasil para que isso não volte a acontecer, Jane. Então, infelizmente, a luta pela terra, né, em nosso país, ela sempre foi marcada pelos crimes, né? Então, tem um povo que passa fome, tem um povo que não tem terra para trabalhar, mas que precisa de terra para trabalhar, né? E a gente sabe que a reforma agrária seria uma solução para que este povo, para que nós, né, povo brasileiro, não passasse mais fome nesse país, né? Para que a gente tivesse vida digna nesse país. Mas, infelizmente, né, nós temos uma elite latifundiária, né, do agronegócio, que privatiza a terra para si, né? Então, esse mês de abril, ele nos lembra muito isso, muita luta pela terra, né? Em 1996, aconteceu o massacre de Eldorado dos Carajás, né? Quando mais de 1.000 famílias estavam lutando pela terra, né? Então, lutando pela então Fazenda Macaxeira, no sudeste paraense, né? E naquela ocasião essas famílias queriam reunir com o governo do estado, né? Naquele tempo, o governador era o Almir Gabriel, queriam reunir com o governo do estado, então, prometeu levar ônibus para que essas famílias não precisassem caminhar até Belém, né? Porque vinham caminhando, marchando. E o que chegou foram ônibus com soldados, né, com policiais, que aí então começou aquele massacre, né? Para a gente foi um massacre, né? Não tinha nem como se proteger ou responder a isso. Foi um massacre mesmo que aconteceu, né? Onde 19 companheiros foram mortos, assassinados, e depois vieram a falecer mais 2 companheiros, né? Companheiros mutilados. Então, desde 1996, a gente lembra, né, o abril, então, a gente lembra esses companheiros que foram assassinados, né? E depois, então, a gente começou a chamar este abril de Abril Vermelho, né? Em alusão a isso mesmo, um abril de luta, né? Um abril onde o sangue daqueles companheiros que foram tombados, que a gente fala, foram tombados na luta, virou sangue também de rebeldia, né? Sangue de esperança, do esperançar, né? De fazer com que esse Brasil se torne um país realmente justo, um país com reforma agrária. E aí, todos os anos, então, o Movimento Sem Terra, no Brasil inteiro, no Brasil, onde o Movimento Sem Terra está organizado, que são nos 23 estados mais o Distrito Federal, a gente faz a luta pela reforma agrária, quer seja em marcha, ocupações de terra, feiras também, né, que quando a gente traz aí o nosso povo para dialogar com a sociedade, a partir da produção, mas também a partir de debates, programações culturais, e também na Curva do S, onde aconteceu o massacre de Eldorado dos Carajás, já há 16 anos acontece o acampamento pedagógico da juventude, né, que tem por nome, então, Acampamento Pedagógico da Juventude Osiel Alves Pereira, que era um jovem, então, de 17 anos, que foi assassinado naquele massacre, né? Estávamos há 2 anos sem fazer este acampamento e esse ano voltamos a fazer este acampamento, que foi do dia 13, na verdade, ao dia 17 de abril. Reunimos pouco mais de 150 jovens,
né, fazendo uma discussão aí interna de organização da juventude, né, camponesa. Muito bonito mesmo, juventude com muita rebeldia, trancando a rodovia às 5 da tarde por 21 minutos, né, para lembrar os 21 assassinados. Então, isso para a gente é realmente um ato de muito esperançar, né, um ato de resistência, né, que a gente chama da resistência ativa. Sem dúvida. Jane, queria falar um pouco sobre... Bom, é claro que o massacre de Eldorado dos Carajás, como você muito bem salientou, acabou sendo uma mancha na história, mas a gente sabe que o movimento de luta pela terra vem sendo criminalizado, especialmente após a chegada do atual governo federal, do governo de Jair Bolsonaro. A CPT, Comissão Pastoral da Terra, divulgou dados nesta semana, indicando um aumento de 75% nas mortes por conflito de terra de 2020 para 2021, para o ano passado, porque, claro, esse é o ano corrente, então os dados se referem ao ano passado, e também indicam que a maior parte dessas mortes, 8 em cada 10 assassinatos no campo, aconteceram na Amazônia Legal, e o Pará está incluído nessa conta. Queria saber, Jane, como você avalia, né, enquanto liderança aí do MST, esses dados lamentáveis, aterrorizantes, e a que você atribui esse aumento tão expressivo? Olha, o Pará, ele sempre foi assim uma terra, digamos, onde a luta pela terra sempre foi vista mesmo como caso de morte, né? É como dizer que é uma terra sem lei, né? Podemos assim dizer, onde o latifúndio tem um grande poder, né? O latifúndio está no parlamento, né? Então tem um grande poder e também, digamos que tudo isso vem piorando ainda mais com a entrada do agronegócio na Amazônia, né? Com a entrada do agronegócio no estado do Pará. Além disso, também tem essa invasão, né, do minério, essa invasão garimpeira. Então, tudo isso vem ocasionando o aumento da violência no campo, né? Então, nós temos violência no campo, tanto com lideranças camponesas, mas também tem a violência no campo com as lideranças indígenas, né, quilombolas, ribeirinhas. Então, assim como o agronegócio, né, vem entrando muito mais na Amazônia, ocasionando muito mais violência, né, e o latifúndio também, porque também ainda está bastante vivo aqui, também tem aumentado a resistência, né? E é lógico que quando se aumenta a resistência, essa violência vem muito mais forte, né? Essa violência vem para matar muito mais, vem para dizer, olha, nós vamos matar para que vocês parem, tenham como exemplo. Se vocês continuam resistindo, se vocês continuam lutando, então nós vamos continuar matando, né? E aí as mortes têm vindo com muito mais intensidade, com certeza. Então, essa invasão do agronegócio, essa invasão do minério, essa invasão garimpeira, né? Esses garimpos ilegais que também querem que seja legal, né? Agora, isso tem aumentado muito mais a violência aqui na Amazônia e no estado do Pará, né? Tem se intensificado bastante mesmo. Então, é uma violência entrando com todos esses projetos, esses grandes projetos que eu já falei, e aí, a partir daqui, né, de nós, no caso, os lutadores da terra, né, e na Amazônia da terra, da água, da floresta, a gente tem muito mais resistência também. Mas é lógico que nós temos resistência com o povo organizado, né? Não é com o povo armado, né? Porque a gente acredita na organização do povo, mas eles têm as armas, eles têm a forma, né? Eles têm a maneira de matar. A gente acredita na vida, eles acreditam na morte, né? Então, com isso, é lógico que eles vêm matando muito mais, embora a nossa resistência, a nossa luta também continue, digamos que, muito mais forte. Jane, você tocou num ponto importante, né, que foi essa questão da violência e da resistência, que ela não cessa e ela é contínua. No Pará é um exemplo claro de um estado aí na Amazônia marcado por violência contra agricultores que lutam pela terra, como você bem falou, não só agricultores, mas também quilombolas, povos tradicionais. E antes da nossa conversa aqui do Revista Brasil TVT, você estava falando direto do Pará,
de uma feira agroecológica. Fala para a gente dessa feira, o que vocês, se essa feira também faz parte do Abril Vermelho e também em comemoração para lembrar a data do massacre de Eldorado do Carajás, o que vocês estão comercializando e essa feira vai até quando? Então, essa é a nossa 16ª edição, né, da feira. Ela acontece aqui na capital do estado do Pará, em Belém do Pará, bem no centro da cidade mesmo. É uma feira que vem os assentados e acampados de toda a região nordeste paraense, e aí eles trazem nessa comercialização os produtos da Amazônia, digamos. Então tem muitas coisas, né, que se eu falo aqui vocês talvez achem diferente, né? Mas as nossas frutas, cupuaçu, pupunha, né? A nossa farinha, então são muitas coisas mesmo. É uma feira que tem o objetivo, como toda feira nossa, né? Esse objetivo do diálogo com a sociedade. Então é uma feira que se abre bastante mesmo, que é uma feira que chama atenção, uma feira que as pessoas vêm participar porque tem a oportunidade de estar conversando com a gente diretamente, né? Diretamente de saber como é o Movimento Sem Terra. É uma feira que traz consigo também a cultura popular sem terra, né? Então, nós fazemos as nossas noites culturais. É uma feira que a gente tem o espaço da nossa ciranda, então as crianças vêm também, porque, como a gente tem dito, as crianças elas precisam estar nos nossos espaços de luta, nos nossos espaços de criatividade, né? Nessa nossa resistência. Então, a gente tem o espaço de Sem Terrinha, onde eles estão aí fazendo contações de história, né? Porque eles não só escutam as histórias, mas eles também começam a contar as suas histórias, teatro, oficinas de capoeira. Hoje eles estavam lá com oficina de capoeira, com teatro, muita coisa. Nós temos também uma barraca, a gente fala barraca, né? Mas é o nosso espaço da saúde, né? E aí uma parceria com o SUS mesmo. Então o SUS está no nosso acampamento, ali fazendo vários testes, mas também fazendo vários tratamentos fitoterápicos, né? Então inclusive isso, é uma barraca da saúde que se abre para o nosso acampamento, para a nossa feira, mas também tá tendo acesso a ela as pessoas da cidade, né? Então, assim, as pessoas da cidade estão conhecendo outros tratamentos que não são somente esses tratamentos químicos, né? Através dos remédios químicos e tudo mais. A gente chama daquela saúde realmente humanizante, não humanizadora. Temos os nossos pratos típicos, né? Na nossa culinária da terra, que a gente chama. Então, ali tá cacau, vatapá, nossa galinha caipira, açaí. Então, tem muita coisa bonita. E a feira, ela começou. Os Sem Terra chegaram no dia 20, né? E começa a montagem. E ela começou oficialmente ontem, no dia 21, e vai até amanhã, à meia-noite, né? Assim, porque termina com a nossa noite cultural. Nós temos um pouco mais de 200 sem terras acampadas nesta praça, fazendo esta feira. E uma feira que realmente parece que as pessoas, assim, após 2 anos, né, as pessoas estão ansiosas para se ver, para conversar. Então, tem sido uma feira, apesar da chuva de Belém, uma feira em que as pessoas estão realmente participando, assim, muito ansiosas mesmo, né? E felizes, porque nesse tempo que a gente está, né? Dessa, digamos que, tentativa de escuridão, né? De colocar a gente nesse desespero, né? Nesse não acreditar mais em nada, as pessoas também veem nesses espaços uma oportunidade, uma alternativa para que a gente esteja se fortalecendo, o que a gente fala de se fortalecendo coletivamente, né? De estar encontrando motivos para continuar lutando. E esses motivos são esses, da gente querer um país livre, da gente querer um país com respeito, da gente querer um país onde as nossas crianças possam ser felizes, ser livres, nossos adolescentes, jovens possam encontrar uma razão realmente, né, de continuar existindo nesse país. Então, está sendo maravilhosa essa feira. Ela é também em homenagem aos mártires de Eldorado dos Carajás, né, para dizer isso, olha, tentaram acabar com a nossa luta, tentaram dizer que não era mais para lutar pela terra, né, que quem lutasse pela terra também ia encontrar na sua vida
uma curva do S da morte. Nós ressignificamos a curva do S para ser essa curva do S de luta, de sonhos, e também a feira em Belém a gente veio para dizer isso. Olha, tentaram parar com a nossa luta, mas nós estamos aqui com este produto da nossa luta, que é o produto da reforma agrária em alimentos, sonhos e vida. Nossa, que coisa bonita. Ouvi e me deu fome, viu? Me deu fome, Jane. Que pena que não dá para eu ir voando, né? Até aí não dá, impossível. Tô aqui em São Paulo, é uma pena, mas que coisa boa. Não acho grande, viu? Mas tá muito boa. Deixa eu te perguntar um pouco. Chove. Deixa eu voltar um pouco na questão da resistência a essas notícias de massacres, de violência no campo. Porque é o seguinte, tivemos Eldorado, tivemos o massacre de Pau d'Arco, que eu, inclusive, como jornalista, acompanhei em loco, inclusive, os 10 mortos de Pau d'Arco, com envolvimento da pistolagem no Pará e com envolvimento de policiais. Isso é muito comum na história do Pará. Minha pergunta para você, Jane, é o quanto você acredita que a impunidade e essa relação promíscua da pistolagem com o Estado acabam fazendo com que essas violências se perpetuem? Às vezes a gente até nem sabe se é tão promíscuo assim, se já é uma coisa meio institucionalizada. Porque é algo assim tão... A gente não sabe mais, às vezes, quem é pistoleiro, às vezes, quem é o policial, né? Muitas das vezes ele tira a farda e vira o pistoleiro, né? Assim, então é realmente algo assim, às vezes, que a gente já diz, não, a gente sabe. Por exemplo, a violência no campo é assim, a violência na cidade também é assim, né? Então, já foi, várias vezes já foi, digamos que, colocado como verdade mesmo que o miliciano que estava ali assassinando jovens na cidade, na verdade, também era policial. Então, aqui, a gente ainda tem uma injustiça muito grande. A gente ainda tem uma injustiça muito legalizada, podemos assim dizer, né? É um casamento muito forte, assim, da polícia com a pistolagem, ainda é um casamento muito forte, e de um casamento muito forte, assim, de ir contra, né? De ir contra a luta. Então, eles se fortalecem nisso, né? Nós tivemos vários episódios, né? Pau d'Arco foi assim... despejos nossos acontecem assim, né? Quando a gente pensa que o pistoleiro entrou e tocaram fogo em um acampamento, mataram dentro, colocaram fogo com cachorros e mataram cachorros assim queimados, e os acampados tiveram que sair correndo, como aconteceu com um acampamento nosso no sudeste do Pará, Hugo Chaves, recentemente, né? Assim, ainda pouco antes da pandemia. Então, de tocar fogo em tudo e fazer denúncia na polícia, e a polícia fazer de conta que não queria saber de nada, assim, muito porque estava tudo muito assim convenhado entre eles, né? É algo muito muito doído. A gente não confia. Aqui, acho que em nenhum lugar do Brasil, né? Mas a gente realmente não tem como confiar em uma polícia que a gente vê tão casada com a pistolagem, né? Vários episódios assim pra gente, assim, sempre quando a gente vai ver, tem ali um fundo de junção, né? Podemos assim dizer, né? E é muito triste, então, essa porque é a verdade aqui. É em quem a gente poderia confiar, né? Como você disse, você vai fazer uma denúncia e aí até, né, se desencoraja, né, Jane? Exatamente. E com Exatamente. isso, aqui é assim. Quero agradecer demais Jane Cabral, da Direção Nacional do MST, participando aqui, trazendo, portanto, a memória do massacre de Eldorado dos Carajás, para que a gente fortaleça a resistência, a luta, para que esse tipo de situação não se repita. É o lembrar para esquecer, para a gente não repetir a história. Jane, muito obrigada. Obrigada pelas informações, pela participação e até uma próxima. Obrigada, e aí vamos voltar para a feira, né? Voltar para a feira, que agora à noite vem todas as apresentações culturais, porque a gente fala que é isso, né? O mundo para a gente é um mundo de luta, e um mundo de festas, e um mundo de vida, né? Isso para a gente, do trabalhador, a trabalhadora, merecem, né? Verdade, com certeza. Abraço. Boa feira aí, boa festa. Valeu. Tá bem, obrigada.
O presidente Jair Bolsonaro assinou na última quinta-feira e anunciou em rede social decreto em que concede indulto ao deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro. O parlamentar bolsonarista foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaçar a corte e ataques à democracia. Além da prisão, Daniel Silveira deve perder o mandato. Para repercutir essa situação, a Revista Brasil TVT conversa agora com Leonardo Sakamoto, que é jornalista, cientista político e colunista do portal UOL. Boa noite, Sakamoto. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos e todas. Obrigado pelo convite. Sakamoto, que término de semana agitado lá em Brasília, né? Essa notícia, o Supremo Tribunal Federal na quinta faz o julgamento, condena o deputado, né, Daniel Silveira. E na sexta-feira, essa decisão do indulto de Jair Bolsonaro. Como é que está esse clima todo? Queria te ouvir sobre tudo isso que está acontecendo, Sakamoto. Bem, antes de mais nada, a gente tem que lembrar que o Brasil realmente não é para amadores. O Brasil, quando o pessoal tenta interpretar o Brasil de uma forma muito rasa, de uma forma mais simples, realmente o Brasil vem e te dá um tapa na nuca, um pesco-tapa, e te lembra que as coisas aqui são complexas, né? Vamos lembrar, né, que o deputado federal Daniel Silveira, que ficou nacionalmente famoso por um grande projeto de moradia popular, mentira, ele ficou famoso por rasgar aquela homenagem contra Marielle Franco, né, na campanha de 2018. É inacreditável, é um deputado que fica famoso por rasgar uma homenagem a uma vereadora que tinha acabado de ser executada por milicianos. Mas enfim, o que acontece é que ele ficou famoso por isso, e desde então ele é famoso porque ele é uma espécie de caixa de ressonância, ele é uma espécie de caixa de eco do presidente da República. O presidente da República ataca o Supremo, ele ataca o Supremo, o presidente da República ataca ministro do TSE, ele vai lá, ataca ministros do TSE, né? É um deputado que serve literalmente nas trincheiras, né, mais agressivas, né, mais violentas do bolsonarismo. E por conta disso, ele passou a ser investigado, né, por conta de vídeos divulgados ameaçando ministros do Supremo. Tem um vídeo famoso contra o ministro Edson Fachin, em que ele fala que ele basicamente incita uma surra no ministro Edson Fachin, uma surra com um gato morto na cara do ministro. Incita violência contra Alexandre de Moraes, contra Barroso, contra não sei número, ele ataca a democracia, pede a volta do AI-5, que é o ato institucional que pediu a volta, que baixou a censura no Brasil e a cassação de parlamentares. Enfim, ele promoveu atos antidemocráticos e promoveu a censura. E aí, no meio disso aí, o que acontece é que ele foi acusado pela Procuradoria-Geral da República, né? Houve um processo, né, uma ação no Supremo que agora foi julgado. Ele chegou a ficar preso por conta disso, para parar com os ataques em meio à investigação, criou várias confusões, né? Não quis colocar a tornozeleira quando saiu, transformou isso em espetáculo. No final, o Supremo condenou ele a 8 anos e 9 meses de prisão, a perda do mandato e, consequentemente, a inelegibilidade, ou seja, ele não poderia se candidatar ao Senado quando ele pretendia. E aí, quando a gente já havia pensado, né, a maior parte das pessoas pensou que o Supremo tinha colocado uma linha divisória, falando, daqui não pode passar, isso aqui é um limite, inclusive da liberdade de expressão dos próprios parlamentares, né? Porque, gente, ao contrário do que se diz, liberdade de expressão também tem limite. Uhum. Você não pode usar a sua liberdade de expressão para tentar incitar a violência e a morte de terceiros. Quando isso aconteceu, o presidente da República veio e claramente já tinha planejado isso já estava de caso pensado, e aí ele baixou um decreto presidencial que é semelhante ao indulto, né? O indulto é coletivo, é o decreto que é um decreto de perdão, é de graça, né? Você perdoa alguém pelos crimes que essa pessoa cometeu. E aí, ou seja, o Daniel Silveira não precisaria ir mais para a cadeia, o Daniel Silveira não precisaria perder o mandato, por exemplo, segundo a interpretação do presidente da República, que disse claramente que fez isso para corrigir uma coisa que ele achava equivocada, que era a decisão do Supremo. Ele fala, olha, isso aqui é porque, ao meu ver, a liberdade de expressão não pode ter limites, tudo isso mais. E, na verdade, ou seja, ele está se colocando como um poder moderador acima do Supremo, e não funciona assim, né?
E aí o que aconteceu, só para finalizar, no final das contas, estamos vivendo agora uma polêmica, né? Uma polêmica sobre se o presidente poderia ou não poderia ter ido tão longe, se ele poderia ou não poderia ter feito isso com um amigo dele pessoal, com um aliado, com uma pessoa que, na verdade, estava simplesmente cumprindo ordens dele, porque tudo isso, na verdade, é muito bizarro, né? Quebra toda aquela questão da impessoalidade, mas o principal, a discussão é jurídica, a discussão é política. O presidente da República fez isso porque ele, na verdade, está pouco se lixando com o Daniel Silveira. Ele fez isso para criar mais animosidade sobre o Supremo Tribunal Federal, que é a instituição que, desde que ele assumiu a presidência da República, vem limitando as maluquices que ele faz. Então, o que acontece? Ele chega e fala, ele coloca, o Supremo coloca mais uma trava, né, simbólica nisso aí, diz que a condenação do Daniel Silveira é um aviso ao próprio presidente da República de que ele não pode fazer tudo o que ele quer, né, aos aliados também. O Bolsonaro vem, cria isso, desautoriza o Supremo, esfrega na cara do Supremo dizendo, olha, você não vale nada, aumentando a animosidade, porque agora o Supremo vai ter que, pelo menos em parte, rever isso ou deixar claro que a decisão tem limites, né? Que é a função do próprio Supremo nesse sentido. Então, ou seja, o presidente da República fez tudo isso para gerar confusão, para gerar barulho, para deslegitimar o Supremo, para deslegitimar o Tribunal Superior Eleitoral, e é claro que tudo ajuda no asfaltamento, na pavimentação de um golpe de Estado. Sakamoto, eu queria justamente falar um pouco mais sobre isso, que inclusive é exatamente a análise que você fez na sua coluna. Lógico, é o que você falou, juridicamente, alguns analistas, desde a quinta-feira, têm dito que esse perdão é inconstitucional porque o caso do Daniel Silveira ainda cabe recurso, não está transitado e julgado, como se diz no juridiquês. Mas, de fato, o que tem se falado, e aí eu queria perder um pouquinho mais de tempo e te ouvir, sobre o quanto esse perdão tenta desqualificar o STF, porque se fala em um atentado à democracia. Olha, a gente tem uma separação de poderes no Brasil, e a separação de poderes não só no Brasil, mas em todas as democracias. Tem o legislativo, o executivo e o judiciário que atuam, né, se limitando, se fiscalizando, se monitorando e garantindo que todos eles, né, não fujam da Constituição. As chamadas 4 linhas que o presidente gosta sempre de dizer. O que aconteceu foi que é o seguinte, cada instituição tem a sua função. O Bolsonaro, ele tem sistematicamente ultrapassado as funções do poder executivo, né? Ameaçado outros poderes, tentado legislar, seja na questão ambiental, seja na questão de armas, né? E aí, quando o legislativo e o judiciário chegam para ele e falam, presidente, você não pode fazer isso, aí precisa colocar um limite, ele fala, tá vendo, eu quero governar, eles não deixam eu governar. Eu quero fazer as coisas, eles não deixam eu fazer as coisas para melhorar o Brasil. Isso, na verdade, é uma justificativa que cola com criança, na verdade, é muito infantil isso, porque você pode governar desde que você haja conforme a Constituição. O Bolsonaro diz que age conforme a Constituição, mas, na verdade, ele rasga a Constituição, ele usa a Constituição para limpar a porcaria. Não, ele não segue a Constituição. Então, o que acontece? O Supremo Tribunal Federal tem sido, por mais que tenha críticas, por mais que tenha 1 milhão de problemas, mas ele tem sido diligente em garantir que o presidente não extrapole. As outras instituições, a gente não tem mais isso, né? Você tem, desde que ele assumiu, ele foi muito esperto em sequestrar instituições que estão diretamente relacionadas ao Poder Executivo, o ICMBio, o IBAMA, a FUNAI, o INCRA, a Receita Federal, a COAF, a Polícia Federal, totalmente ou parcialmente ele sequestrou para suas necessidades. Daí sequestrou para suas necessidades também a Procuradoria-Geral da República, né? Ele tem um aliado lá. Daí ele estabeleceu uma relação de leasing, de sociedade, né, que é financeira, inclusive, porque tem dinheiro do outro lado, com o Centrão dentro do Congresso Nacional, o que salvou ele de um impeachment e garantiu a aprovação de algumas medidas. Só que o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, ele não conseguiu. E aí o que ele vem fazendo? Ele está cultivando, já faz anos, né, um argumento de que as eleições de 2018 foram roubadas. Olha só, ele ganhou a eleição, né? Ele disse que ele teria ganhado no primeiro turno, né? Maluco. Mas o que acontece? Ele quer crer que ele ganhou no primeiro turno e, na verdade, roubaram ele e que vão roubar de novo e que, para isso, o voto tinha que ser impresso. Gente, quem lembra da época do voto impresso, lembra a loucura que era a contagem, as denúncias de corrupção, de coronelismo, de falsificação de votos. Só que o Bolsonaro quer fazer crer que o que é confiável é o papel, sendo que, gente,
Quem aqui passa cheque em papel hoje em dia? Quem aqui não faz Pix? Quem aqui não faz DOC, TED, né? A gente funciona tudo no eletrônico já. Tem aula no eletrônico, estamos conversando aqui no eletrônico. Então, o que acontece? O presidente, ele quer, na verdade, isso, mas para causar um barulho, ele não se importa tanto pela questão do voto impresso, mas ele usa isso como justificativa para que, chegando em outubro, se ele perder a eleição, ele tem uma justificativa de culpar alguém, justificar alguém e fazer um barulho, e dependendo do que for, questionar o resultado das eleições. E essa é a questão dessa pavimentação desse golpe. O presidente da República tenta enfraquecer o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal para que ele, ao longo do processo eleitoral, ele possa fazer o que ele quiser, e toda vez que ele for criticado, ou ele for emparedado, né, legalmente, ele fala, olha, tá vendo? Estão tentando ajudar o Lula, estão tentando ajudar meu adversário, estão sendo ilegais. E se ele perder, ele pretende fazer algo, muito provavelmente, como aconteceu nos Estados Unidos no dia 6 de janeiro do ano passado, quando o Congresso norte-americano foi invadido por seguidores de Donald Trump, depois que o próprio Donald Trump fomentou isso, que acabou com mortes. O Congresso norte-americano nunca foi invadido por alguém e Trump fomentou isso. Há uma chance muito grande dessa tentativa de golpe por parte do Bolsonaro ocorrer. Para isso, ele precisa enfraquecer o Supremo. Para isso, ele precisa enfraquecer o Tribunal Superior Eleitoral, que são as instâncias que iriam chegar para a polícia, iriam chegar para o exército e falar, gente, ó, peraí, bota ordem nisso aqui, tem uns malucos bolsonaristas fazendo bobagem. Então, ele quer enfraquecer junto à população. O problema, aí, para finalizar, é que a população brasileira, é claro, isso aqui é terrível, enfraquece, briga, tem toda a questão de desgaste, mas a população brasileira não está muito preocupada, ao contrário do que Bolsonaro diz, com a questão da prisão ou não do Daniel Silveira. O que a população brasileira está realmente preocupada é com 166% do aumento na cenoura nos últimos 12 meses, 97% no aumento do tomate, um aumento considerável no café, na banana, na carne, na energia elétrica, no gás de cozinha, no etanol, em tudo isso. A população brasileira quer saber se o seu salário, o seu ganho, o seu rico dinheirinho vai durar até o final do mês ou não, e não está durando cada vez menos por conta da incompetência do governo federal. O governo federal que fica perseguindo fantasmas de instituições demoníacas com pessoas de toga, como o STF, né, criando fantasmas, quando na verdade uma parcela da população passa fome. Ora, 53% da população ganha até 2 salários mínimos. E essa população até aceitaria as loucuras ideológicas de Bolsonaro se tivesse com barriga cheia. Mas nem os R$ 400 que são pagos de Auxílio Brasil são suficientes diante de uma inflação galopante que consome tudo e todos pela frente. O presidente está preocupado. Por isso ele está excitando os seus seguidores, está excitando o seu público, está tentando juntar esse pessoal com benefício eleitoral. Vamos ver se funciona. Eu acho que isso vai cindir, vai fraturar a democracia sem necessariamente garantir sucesso para ele. Antes de eu passar a palavra para você, Cosme, desculpa, mas é porque eu acho importante, até porque foi tema aqui no programa de hoje, as eleições da Colômbia. Sim. Sobre a questão do voto impresso. Olha o processo que a Colômbia está passando de tentativas reiteradas de fraude e toda essa explicação desse processo. Então, só quero fazer esse destaque, porque é isso. O voto, essa tentativa de colar que o voto impresso é mais seguro, é mais uma das grandes bobagens do presidente Jair Bolsonaro. Cosmo. Sakamoto, esse tudo ou nada que o presidente Jair Bolsonaro está indo agora, né, para cima, afrontando mais o STF, e agora, mais do que nunca, né, deslegitimando e dizendo que eu estou acima do STF, coisa de totalitaristas, é mais uma narrativa que ele vem criando toda vez que aparece pesquisa com a sua popularidade lá embaixo, em cima do que você acabou de falar. Fome, desemprego, carestia nas alturas. O exemplo que você deu da cenoura e do tomate, que donas de casa não sabem mais o que fazer. É isso, já criar essa narrativa, uma espécie de vacina para o que pode acontecer já em outubro? Olha, é que é o seguinte, o presidente da República ele tem uma característica que ele é bastante interessante. As pessoas acham que ele é burro, ele não é. Ele faz o discurso dele com diferentes camadas para atingir diferentes pessoas e diferentes grupos. Já desse ele até elogiou o ministro Barroso.
que ele já chamou até de FDP, de tantas coisas, e ele elogiou o dia desse. Mas ele elogiou para um público X, ele não vai elogiar lá no cercadinho para os fãs dele na porta do Palácio da Alvorada. Ele solta discursos diferentes para públicos diferentes, ele está tentando, ou seja, ele solta para esse público dele, que ele precisa ver mobilizado, que ele precisa ver nas ruas, ele precisa ver nas redes sociais, produzindo fake news, circulando fake news, batendo, tudo isso, mas ele precisa alimentar esse povo, e esse povo é alimentado com esse tipo de coisa, com esse tipo de mentira, com esse tipo de coisa. É um público que estava reclamando que o Bolsonaro estava deixando de lado esse grupo e dando atenção mais para o centrão. O que acontece? Esse grupo empoderado, feliz, vai fazer as loucuras, vai divulgar as fake news, vai levar adiante a palavra do bolsonarismo. Enquanto isso, ele tenta fazer ações para atingir outros públicos, né? Os públicos mais pobres, por exemplo. Ele está fazendo o quê? Liberando dinheiro. Botou o Auxílio Brasil, aumentou o Vale Gás, o que não seria necessário o Vale Gás se ele tivesse uma política decente para a questão do petróleo e para o gás, porque aí não precisaria dar dinheiro para a dona de casa comprar gás, porque o gás estaria metade do preço. Né? Então, isso é uma coisa, para corrigir um problema dele. Essa política de adiantar 13º, de liberar FGTS, ele está tentando inundar de dinheiro o mercado, a população. E, ao mesmo tempo, ele está distribuindo, junto com o Centrão, dinheiro para prefeituras aliadas, principalmente no Nordeste. Só que aí com técnicas e táticas muitas vezes bizarras. Estão liberando dinheiro, dizem que deu dinheiro para construir 100 escolas. Na verdade, dá para construir só o começo do esqueleto das escolas, mas não dá para construir tudo. Por quê? Porque é só para eleger. Elegeu, esquece, deixa o esqueleto lá e acabou. Então o que acontece? Tem muitas coisas assim que estão sendo feitas com irrigação de dinheiro. Dinheiro que eles estão tirando da onde? De uma bomba que vai explodir no colo do próximo presidente, seja ele, seja Lula, ou seja qualquer pessoa. Então o que acontece? Diferentes grupos, diferentes ações. Para um libera dinheiro, para outro conta mentira, cria atenção, e ao mesmo tempo bate nas instituições, quebra instituições, tira a credibilidade delas. É uma ação que é uma guerra total. O presidente está em várias frentes ao mesmo tempo, atacando ao mesmo tempo. Achar que isso não funciona é um erro. Isso funciona, né? Ele é bom nisso, né? A gente vê o que acontece com o presidente Lula dá uma declaração, o ex-presidente Lula, e ele vem, a máquina do ódio dele, junto com os seguidores dele, pegam aquela declaração, bota no avesso, começa a divulgar fake news e acabou. Então toda a fala do Lula vai ser usada para isso. Então o que acontece? Mas isso aí é o que eles fazem? Não, não é o que eles fazem. Tem uma lista de 100 coisas que eles estão fazendo simultaneamente. Essa questão do Daniel Silveira, do ataque às instituições, é uma delas, é uma das mais importantes, mas não é a única. O presidente também está sendo extremamente populista com dinheiro, às vezes até irresponsável, né? E ele vai fazer o que for necessário, ele vai fazer o que for preciso para se eleger. Certo. Sakamoto, tem uma coisa que eu ando pensando muito, e isso, claro, esse episódio do Daniel Silveira fez com que minha cabeça fritasse, mas também os áudios vazados com relação aos áudios que a Miriam Leitão competentemente trouxe a público relativos às torturas ocorridas na ditadura militar aqui no Brasil, que é a relativização da violência que o bolsonarismo trouxe. Eu tenho pensado muito sobre isso. Para mim, é uma das coisas que mais me assusta, sinceramente. Nesse episódio do Daniel, especificamente, é muito louco. Eu faço parte de monitoramento, claro, a gente sabe, né? Nós, jornalistas, em grupos de WhatsApp de bolsonaristas. E é muito louco como eles amenizam o que o Daniel Silveira fez. Eles dizem assim, ele xingou ministros. Ele xingou e está... como se, né, se ele fosse um mártir. Não, esse rapaz não fez só isso. Ele incitou violência, incitou crimes, né? Como você muito bem salientou na sua primeira resposta. E o mesmo ocorre com esses áudios. A relativização da gravidade dos áudios feitos pelo alto comando do Exército, das Forças Armadas, é algo assustador. Então a minha pergunta é, que loucura é essa que a gente está vivendo, da distopia, e até onde isso vai na sua visão? Olha, o presidente da República, ele tem uma tática também que é bastante conhecida, né? O presidente da República, ele tenta reescrever a história, ele tenta reescrever o passado
e para tentar ter um novo presente. Ele tenta reescrever a nossa história para tentar reescrever o momento presente. Ele tenta garantir que dá um novo significado para o que aconteceu. Não aconteceu tortura. Aquilo não foi tortura, né? O presidente, aliás, inacreditava, as coisas é que nem uma criança, né? Tá na frente dele, tem um vaso quebrado, a criança, e aí você pergunta, você deixou cair o vaso? Ela pergunta, que vaso? Tem um vaso espatifado na sua frente, a criança fala, que vaso? Você fala, esse vaso? Não tem vaso nenhum, o presidente faz a mesma coisa. Então, que tortura? Não importa fotos, vídeos, depoimentos, não importa confissões, não houve tortura, né? E aí ele fala isso para a imprensa, para o público dele, ele vai dizer, olha, nós fazemos tudo que for necessário, inclusive mandar para a Ponta da Praia, que era o centro de tortura da Marinha na Restinga de Marambaia, que ele fala o tempo inteiro. Ele sabe que tinha tortura, mas ele fala coisas diferentes para públicos diferentes. A questão por exemplo, do Eduardo Bolsonaro, que falou da Miriam Leitão, ridicularizou a tortura da Miriam Leitão, ela vai nesse sentido, é muito louco, porque o presidente da República tinha, há uns anos atrás, tinha dito que a Miriam nunca tinha sofrido tortura, que era mentira. E agora Eduardo Bolsonaro ridiculariza a tortura dela. Ah, mas como é que é? É loucura? Não, não é loucura. São públicos diferentes, são discursos diferentes, está atingindo e atacando as pessoas sem precisar lidar com coerência. E essa é a palavra. O bolsonarismo não trabalha com coerência, não porque é burro, mas simplesmente porque faz isso de propósito, exatamente para garantir que os públicos diferentes recebam histórias diferentes. Infelizmente, esses áudios que a gente recebeu, eles simplesmente comprovam que a gente já sabe, que a tortura ocorreu nos porões da ditadura, muitas vezes por militares que são tidos pelo próprio governo como heróis, como é o caso do açougueiro Brilhante Ustra. Ele é chamado de herói tanto pelo presidente da República quanto pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que vira e mexe, é tido como uma pessoa sensata, simplesmente porque era um contraponto muitas vezes ao bolsonarismo, mas não é. O histórico do Mourão é um histórico muitas vezes também de uma pessoa que defendeu torturador, que defendeu reescrever a Constituição com meia dúzia de notáveis, né? Mas o que acontece é que a gente tem uma história de tortura que começou na ditadura militar e que nunca foi resolvida, porque a gente nunca puniu, a gente nunca reconheceu devidamente. A Comissão da Verdade foi um trabalho importantíssimo, mas que foi freado, que tinha uma questão de responsabilização, mesmo que não botasse as pessoas na cadeia, mas as pessoas tinham que ser responsabilizadas. E a gente não teve isso na totalidade, muita coisa acabou sendo enterrada, o Bolsonaro atacou em cima disso. E o custo e o preço de não ter as coisas resolvidas do passado é que elas continuam acontecendo no presente. Ou alguém acha que as torturas que acontecem na região rural por parte da polícia, que serve de jagunço para fazendeiro, ou pelos porões de delegacia, vem da onde? É os mesmos. É o mesmo método, muitas vezes, aprendido lá atrás nos doicotes da vida e depois refinado ao longo de décadas até chegar agora nas mãos de policiais e das suas variantes tóxicas, os milicianos. Então, é uma tristeza, até porque este governo é um governo que defende miliciano. E que se a gente tiver um segundo mandato, não tenha dúvida nenhuma que tudo que a gente está colocando aqui, como o governo faz até de forma envergonhada, nega aqui, fala lá, aí no segundo mandato o governo assume tudo isso, escancara de vez, aí a gente vai ter um caminho sinistro, com 4 anos de nuvens escuras no horizonte. Ai, gente, eu tô meio angustiada. Calma. Né? Fiquei arrepiada e dá uma angústia nessa cama. Seremos resistentes. Não, mas calma, porque é aquela coisa, a gente tem que ter, digamos, realismo na análise, mas otimismo na ação. Claro, isso mesmo. Com certeza. E com isso, quero agradecer mais uma vez a participação do jornalista Leonardo Sakamoto, cientista político e colunista do Portal UOL, mais uma vez participando aqui do Revista Brasil TVT. Sakamoto, obrigada, até uma próxima. Até uma próxima, sempre um prazer. Um abraço. Abraço, Sakamoto. E o nosso momento cultural de hoje é com a cantora, compositora e produtora cultural Ana de Holanda, que está lançando o 5º álbum da sua carreira, intitulado Vivemos. Lembrando aos nossos telespectadores aqui da TVT e também aos ouvintes da Rádio Brasil Atual, que a Ana de Holanda foi ministra da Cultura no governo da presidenta Dilma Rousseff. Vamos acompanhar um clipe. Conte, moleque, conte o que rolou. Se protegeu a trave e evitou
se vai brincar na praia ou mesmo lá jogar futebol. Fantasias que eram minhas, você vem desafiar, me acusando de medinho por num drible me humilhar. Já fui craque, fiz firulas, sonzeei quem me enfrentou. Fui o Messi no meu bairro, não duvide que ainda sou. Deixe de ser metido, deixe de inventar. Domingo tem estádio, clássico de arrasar. Veja seu uniforme, tá ainda em condições. Se bobear, te escreva pra entrar em campo com os campeões. Se bobear, te escreva pra entrar em campo com os campeões. Fantasias que eram minhas, você vem desafiar, me acusando de medinho por num drible me humilhar. Já fui craque, fiz firulas, sonzeei quem me enfrentou. Fui o Messi no meu bairro, não duvide que ainda sou. Fantasias que eram minhas, você vem desafiar, me acusando de medinho por num drible me humilhar. Já fui craque, fiz firulas, sonzeei quem me enfrentou. Fui o Messi no meu bairro, não duvide que ainda sou. Fui o Messi no meu bairro, não duvide que ainda sou. E com esse belo clipe da Ana de Holanda, a gente chega ao fim de mais uma Revista Brasil TVT. Maria Tereza, obrigado pela companhia mais uma vez. Obrigada, Cosmo. Obrigada a você, sobretudo, que nos acompanhou mais essa semana aqui no Revista Brasil TVT. Não se esqueçam de nos seguir no nosso YouTube, curtir e lembrando dos cortes TVT, onde você também, pelo YouTube, pode acompanhar trechos de todos os programas da TVT. Ótima semana para você, ótima semana para você também, Cosmo. Obrigado, Maria Tereza. Obrigado a você que nos acompanha pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta a se falar na próxima semana. Tchau!